DISC-ID, influente e dominante, análise das características comportamentais através de pistas observáveis para uso da neuroliderança. Direitos autorais. Estudo e pesquisa Professor Roberto de Oliveira. Acesse o site abaixo gratuitamente e verifique sobre textos plagiados. A compreensão aprofundada do perfil DISC-ID, com predominância dos fatores influente e dominante D, oferece às organizações uma oportunidade estratégica única para potencializar resultados por meio da neuroliderança, isto é, uma liderança fundamentada em evidências das neurociências aplicadas ao comportamento humano e aos processos de decisão. Ao dominar as pistas observáveis desse perfil, como padrão de comunicação, linguagem corporal, tomada de decisão sob pressão, gestão de conflitos e modo de engajamento social, líderes, gestores de recursos humanos, consultores e coaches organizacionais ampliam significativamente sua capacidade de seleção, desenvolvimento, retenção e engajamento de talentos em contextos complexos e dinâmicos. Este artigo fundamenta, em linguagem científica simples e acessível, um conjunto de linhas de pesquisa que articulam análise comportamental, neurociência, psicologia organizacional e gestão da performance, oferecendo argumentos de impacto para empresas e entidades que desejam transformar sua cultura de liderança. A partir de estudos recentes em neurociência social, tomada de decisão e regulação emocional, demonstra-se como o uso ético e responsável do modelo DISC, associado a práticas de neuroliderança, pode reduzir erros de alocação de pessoas, elevar índices de produtividade, melhorar o clima organizacional e fortalecer a saúde mental no trabalho. Assim, o texto contribui diretamente para a construção de programas de treinamento e palestras customizados, de alta relevância científica e aplicabilidade prática, capazes de gerar resultados mensuráveis em liderança, vendas, negociação, gestão de equipes e desenvolvimento de carreiras em diferentes setores econômicos. Resumo. Este artigo científico tem por objetivo analisar as características comportamentais do perfil DISC-ID, influente e dominante, por meio de pistas observáveis, articulando esse entendimento com os principais construtos da neuroliderança, de modo a orientar práticas de gestão e desenvolvimento de pessoas em organizações contemporâneas. A pesquisa, de natureza bibliográfica e caráter exploratório analítico, baseia-se em autores clássicos da análise de perfis comportamentais e em evidências recentes da neurociência aplicada, da psicologia organizacional e da gestão de pessoas. Inicialmente, apresentam-se os fundamentos teóricos do modelo DISC, com ênfase na combinação influente-dominante, bem como os principais avanços conceituais da neuroliderança, compreendida como abordagem que integra achados das neurociências ao exercício ético e eficaz da liderança. Em seguida, discute-se como as pistas observáveis do perfil ID, tais como estilo de comunicação, fluência social, assertividade, relação com risco, foco em resultados e padrões emocionais, podem ser identificadas em contextos organizacionais e convertidas em insumos para decisões mais precisas em recrutamento, formação de equipes, feedback, gestão de desempenho e programas de treinamento. A partir da confrontação entre teorias clássicas e estudos contemporâneos, analisa-se criticamente o potencial e os limites do uso do DISC em conjunto com princípios da neuroliderança, incluindo riscos de rótulos reducionistas, vieses e usos pouco éticos. Por fim, apresentam-se implicações práticas para empresas e entidades interessadas em desenhar intervenções formativas, palestras e trilhas de desenvolvimento alinhadas às necessidades da economia do conhecimento e às demandas de saúde mental no trabalho. Conclui-se que a integração entre análise comportamental DISC-ID e neuroliderança constitui eixo promissor para pesquisas futuras e para a qualificação da liderança em ambientes complexos. Palavras-chave: DISC, perfil comportamental, neuroliderança, neurociência aplicada, comportamento organizacional, gestão de pessoas. Introdução. As transformações aceleradas do mundo do trabalho, impulsionadas pela digitalização, por novas formas de organização produtiva e pelas mudanças socioemocionais decorrentes de crises globais, têm intensificado o interesse por abordagens científicas que permitam compreender e gerir o comportamento humano em contextos organizacionais. Nesse cenário, os modelos de perfis comportamentais, entre eles o DISC, tornaram-se amplamente utilizados na seleção, desenvolvimento e gestão de pessoas, ao proporcionar uma leitura estruturada de padrões de ação, comunicação e tomada de decisão. Paralelamente, a neuroliderança, entendida como incorporação de evidências da neurociência ao exercício da liderança, vem ganhando espaço como campo de estudo que busca conectar processos cerebrais, emoções e dinâmicas de poder a práticas de gestão mais eficazes e humanizadas. A articulação entre esses dois campos, análise comportamental e neuroliderança, constitui um terreno fértil para investigação científica e aplicação prática. O modelo DISC, inspirado originalmente em William Moulton Marston, estrutura-se em 4 dimensões principais: dominância, influência, estabilidade, por vezes denominada segurança, e conformidade.
No contexto organizacional, interessa de modo particular o estudo das combinações entre essas dimensões, uma vez que os indivíduos raramente se expressam de forma pura em apenas um fator. Entre as possíveis combinações, o perfil ID, caracterizado por alta influência e forte dominância, associa elevada sociabilidade, energia relacional e capacidade de persuasão com orientação intensa para resultados, velocidade nas decisões e busca de desafios. Autores contemporâneos destacam que perfis com predominância de influenciadores e dominantes tendem a estar mais presentes em funções de liderança, vendas complexas e coordenação de equipes multifuncionais, exigindo, contudo, que a organização compreenda os impactos desse estilo sobre o clima organizacional e sobre a saúde mental dos times. Ao mesmo tempo, a neuroliderança investiga como processos cerebrais relacionados à recompensa, ameaça, tomada de decisão, empatia e autocontrole influenciam o modo como líderes e liderados percebem situações de trabalho, regulam emoções e constroem vínculos de confiança. Nessa perspectiva, a compreensão de perfis comportamentais não pode prescindir do entendimento de circuitos neurais associados, por exemplo, à motivação, ao medo de fracasso, à necessidade de status e à sensibilidade a recompensas sociais. A literatura recente em neurociência social sugere que lideranças que reconhecem essas dinâmicas tendem a criar ambientes mais seguros psicologicamente, favorecendo a aprendizagem, inovação e desempenho sustentável. O problema de pesquisa que orienta este artigo consiste em responder a seguinte questão: de que maneira as características comportamentais do perfil DISC-ID, identificadas por meio de pistas observáveis no cotidiano organizacional, podem ser integradas aos princípios da neuroliderança para qualificar práticas de gestão de pessoas? O objetivo geral é analisar criticamente essa integração, descrevendo as principais pistas observáveis do perfil ID e discutindo como podem fundamentar decisões de liderança mais conscientes, éticas e eficazes. Os objetivos específicos incluem: a. Sistematizar o referencial teórico sobre o modelo DISC, com foco no perfil influente dominante. B. Mapear evidências recentes da neuroliderança e suas implicações para o comportamento de líderes. C. Articular as pistas observáveis do perfil ID com construtos centrais da neuroliderança. E D. Propor implicações práticas para treinamentos, palestras e programas de desenvolvimento organizacional. A justificativa deste estudo repousa em 3 eixos principais. Em primeiro lugar, há um uso crescente, mas frequentemente acrítico, de instrumentos de mapeamento comportamental em empresas, o que exige aprofundar a compreensão teórica e empírica de seus fundamentos e limites. Em segundo lugar, a neuroliderança vem sendo apropriada de forma heterogênea, variando entre propostas com sólido embasamento científico e discursos simplificados, por vezes marcados por neuromitos, o que reforça a necessidade de integrar evidências confiáveis ao desenvolvimento de lideranças. Em terceiro lugar, observa-se nas organizações a demanda por práticas de gestão que simultaneamente otimizem resultados e preservem a saúde mental, o engajamento e o sentido de propósito das pessoas. Ao investigar o perfil DISC-ID sob a ótica da neuroliderança, este artigo pretende contribuir para uma abordagem mais sofisticada e responsável do comportamento humano no trabalho, oferecendo subsídios para pesquisadores, profissionais de recursos humanos, consultores e gestores que desenham e implementam políticas de liderança, treinamentos e intervenções em cultura organizacional. Desenvolvimento. A análise do perfil DISC-ID exige o resgate dos fundamentos históricos e conceituais do modelo DISC, bem como sua atualização à luz das demandas contemporâneas por evidências científicas robustas. O modelo tem suas raízes nos estudos de William Woolton Marston, que, no início do século XX, propôs uma compreensão das emoções humanas a partir de 2 eixos: a percepção de favorabilidade do ambiente e o grau de atividade do indivíduo em relação a esse ambiente. A partir dessas dimensões, derivaram-se os fatores dominância, influência, estabilidade e conformidade, que, embora originalmente não constituíssem um instrumento psicométrico padronizado, inspiraram o desenvolvimento posterior de avaliações comportamentais amplamente utilizadas em contexto organizacional. Nos últimos anos, pesquisadores têm buscado dialogar criticamente com esse legado, explorando convergências com teorias contemporâneas de traços de personalidade e com modelos de competências socioemocionais, ainda que se reconheçam diferenças conceituais e metodológicas entre tais abordagens. No âmbito específico do perfil ID, a literatura descreve indivíduos que conjugam assertividade elevada, resistência à passividade, forte orientação para resultados e metas desafiadoras com notável capacidade de comunicação, persuasão e construção de redes de relacionamento. No cotidiano organizacional, tais perfis tendem a se destacar em situações que exigem rapidez na tomada de decisão, enfrentamento de incertezas, negociação e exposição pública.
Em cargos de liderança, a combinação influente-dominante pode gerar ambientes de alta energia, foco em desafios e estímulo à inovação, porém também pode produzir, quando não moderada por autoconsciência e empatia, pressões excessivas sobre equipes, impaciência com processos e aversão à análise aprofundada de riscos. Estudos contemporâneos sobre liderança sugerem que o impacto desses perfis sobre o clima organizacional dependerá fortemente da capacidade de regulação emocional e da estrutura de suporte que a organização oferece em termos de feedback, desenvolvimento de competências socioemocionais e mecanismos de governança. A neuroliderança, enquanto campo que conecta neurociência, psicologia e gestão, contribui para compreender por que perfis como o ID apresentam determinados padrões de comportamento frente a desafios, recompensas e ameaças percebidas no ambiente de trabalho. Achados de pesquisas em neurociência indicam que sistemas cerebrais ligados à recompensa, como aqueles associados à liberação de dopamina, são fortemente ativados em situações de conquista, reconhecimento social e alcance de metas desafiadoras. Indivíduos com traços dominantes e influentes tendem a buscar ativamente tais recompensas, apresentando maior tolerância ao risco e preferência por ambientes de alta estimulação. Ao mesmo tempo, circuitos relacionados à ameaça social, incluindo o medo de perda de status ou de avaliação negativa, podem desencadear respostas emocionais intensas que se expressam em impulsividade, confrontos diretos ou tentativas de controle do contexto. A neuroliderança enfatiza a importância de líderes compreenderem esses mecanismos para regular seus próprios impulsos e criar condições em que o cérebro das pessoas sob sua liderança opere em estados de maior segurança psicológica e abertura à colaboração. Ao observar pistas comportamentais do perfil DISC-ID, é possível identificar manifestações recorrentes em diferentes níveis de interação organizacional. No plano verbal, costuma-se notar padrão de comunicação direto, confiante, focado em resultados e persuasivo, com uso frequente de expressões de urgência e de linguagem orientada à ação. No plano não verbal, a literatura descreve gestos amplos, contato visual firme, postura corporal ereta e movimentos que denotam energia e rapidez. Em situações de tomada de decisão, indivíduos com esse perfil tendem a preferir cenários em que possam experimentar autonomia e influência, mostrando impaciência com burocracias ou processos que percebem como excessivamente lentos. Em contextos de conflito, podem adotar estilo confrontativo, buscando resolver a situação de forma rápida, o que pode ser produtivo em certos cenários de crise, mas também arriscado quando não há espaço para a escuta qualificada das outras partes envolvidas. Do ponto de vista da neuroliderança, a adequada interpretação dessas pistas observáveis não deve servir para rotular ou cristalizar narrativas identitárias simplistas, mas para sustentar intervenções de desenvolvimento baseadas em autoconsciência e regulação emocional. Quando um líder com perfil ID compreende que sua busca intensa por resultados, associada a uma expressiva capacidade de influência, pode acionar, nos demais, circuitos de ameaça, por exemplo, medo de exposição ao erro, receio de punições ou sensação de desvalorização, abre-se espaço para ajustes conscientes em seu estilo de liderança. Isso inclui, por exemplo, calibrar o tom de voz, modular o ritmo de cobrança, criar rituais de reconhecimento genuíno e estabelecer diálogos mais estruturados de feedback, que reforcem a segurança psicológica das equipes. Pesquisas em neurociência social e organizacional indicam que ambientes com alto grau de ameaça percebida tendem a reduzir a criatividade, prejudicar a memória de trabalho e aumentar a probabilidade de comportamentos defensivos, o que contraria, em última instância, o propósito usual de líderes com alto foco em performance. A articulação entre DISC-ID e neuroliderança também se mostra relevante para processos de recrutamento e seleção. Em posições de liderança comercial, gestão de projetos complexos ou condução de transformações organizacionais, o perfil ID pode trazer vantagens competitivas significativas, desde que as organizações considerem não apenas o potencial de entrega de resultados, mas também a capacidade do candidato de aprender habilidades de regulação emocional, escuta ativa e tomada de decisão ética. A literatura recente enfatiza que o sucesso sustentável de líderes com traços dominantes e influentes está diretamente relacionado ao desenvolvimento de competências de empatia cognitiva e preocupação genuína com o bem-estar dos colaboradores. A neuroliderança oferece instrumentos conceituais para desenhar processos seletivos que avaliem não apenas o encaixe comportamental em termos de energia, persuasão e foco em resultados, mas também o potencial para construir ambientes psicologicamente seguros, nos quais o cérebro das pessoas possa operar em estados de desafio saudável, sem entrar em sobrecarga de estresse crônico. Nos programas de treinamento e desenvolvimento, a integração dos conceitos de DISC-ID com práticas de neuroliderança possibilita o desenho de trilhas formativas que vão além da simples devolutiva de perfis comportamentais.
Em vez de apenas informar ao participante que possui alta influência e alta dominância, um programa fundamentado em evidências pode convidá-lo a refletir sobre como seus padrões de atuação ativam, no próprio cérebro e no cérebro dos demais, estados neurofisiológicos específicos, relacionados a emoções, motivação, engajamento ou retraimento. Oficinas que combinam autoconhecimento comportamental, psicoeducação em neurociência básica e simulações de situações de liderança, conduzidas de forma ética e responsável, tendem a gerar maior retenção de aprendizagem e mudanças mais duradouras de comportamento. Isso é particularmente relevante quando se considera que perfis ID frequentemente apresentam alta responsividade a desafios e feedbacks orientados a resultados, o que pode ser canalizado, em treinamentos, para o desenvolvimento de habilidades de escuta, empatia e paciência sem perder a intensidade de entrega que caracteriza esse estilo. Outro aspecto importante a ser considerado diz respeito aos limites e riscos associados ao uso do DISC em conjunto com narrativas sobre neuroliderança. Embora o modelo seja amplamente difundido em ambientes corporativos, a comunidade científica ressalta a necessidade de cuidado com generalizações excessivas, ausência de validação psicométrica padronizada em alguns instrumentos comerciais e risco de uso do perfil como rótulo fixo e determinista. Do mesmo modo, o crescimento da neuroliderança em ambientes de negócios tem sido acompanhado, em alguns casos, por simplificações indevidas das descobertas neurocientíficas, com o surgimento de neuromitos que prometem receitas rápidas para problemas complexos de gestão. Uma abordagem cientificamente responsável exige deixar claro que o perfil DISC-ID não esgota a compreensão da personalidade, que o cérebro é plástico e que contextos organizacionais influenciam significativamente o comportamento. Portanto, mais do que encaixar pessoas em caixas fixas, a proposta que emerge deste artigo é utilizar a leitura comportamental como ponto de partida para processos contínuos de desenvolvimento, que considerem a interação entre biologia, história de vida, cultura organizacional e práticas de liderança. Na perspectiva da saúde mental no trabalho, o estudo do perfil DISC-ID à luz da neuroliderança também aponta para questões éticas centrais. Ambientes liderados por pessoas com alta dominância e influência podem ser, ao mesmo tempo, estimulantes e exaustivos, especialmente quando a cultura valoriza apenas resultados de curto prazo e competitividade extrema. A neurociência do estresse evidencia que a exposição prolongada a contextos de alta pressão, sem espaços adequados para recuperação e sem suporte social, está associada a maior risco de adoecimento psíquico, queda na produtividade e aumento de rotatividade. Nesse sentido, líderes ID que desenvolvem sensibilidade para perceber sinais de sobrecarga nas equipes, como mudanças de humor, retraimento, conflitos recorrentes ou queda de desempenho, e utilizam essa percepção para ajustar demandas, oferecer apoio e redimensionar metas, contribuem para equilibrar desempenho e bem-estar. A neuroliderança reforça a noção de que a verdadeira alta performance não se sustenta na exaustão, mas na capacidade de criar ciclos saudáveis de esforço e recuperação, o que requer líderes conscientes de sua própria influência emocional e comportamental. No campo da cultura organizacional, a presença significativa de líderes com perfil influente dominante pode contribuir para a construção de organizações mais abertas à inovação, ao networking e a projetos arrojados, desde que haja contrapesos institucionais que promovam diversidade de perfis, transparência e participação. A literatura sobre equipes de alto desempenho destaca a importância de combinar diferentes estilos comportamentais, de modo a equilibrar ousadia e prudência, velocidade e profundidade analítica, foco em pessoas e foco em tarefas. Dessa forma, mais do que idealizar o perfil ID como perfil ideal de liderança, uma visão alinhada à neuroliderança valoriza a complementaridade entre perfis, convidando líderes influentes e dominantes a reconhecer o valor estratégico de colegas mais analíticos ou mais estáveis, que contribuem com perspectivas fundamentais para decisões robustas. A construção de ambientes de respeito mútuo entre estilos diversos, mediada por lideranças conscientes de sua própria matriz comportamental e de seus impactos neuropsicológicos nas equipes, emerge como uma das principais implicações práticas deste estudo para empresas e entidades interessadas em programas sofisticados de formação e consultoria em liderança. Conclusão. A análise das características comportamentais do perfil DISC-ID, articulada aos principais construtos da neuroliderança, permite concluir que a combinação influente-dominante oferece elevado potencial de impacto positivo em contextos organizacionais, desde que seja compreendida em profundidade e manejada de forma ética e responsável. Ao longo do artigo, evidenciou-se que indivíduos com esse perfil apresentam, em geral, alta energia relacional, capacidade de persuasão, orientação intensa para resultados e disposição para enfrentar desafios e incertezas, características que os tornam frequentes em posições de liderança, vendas complexas e coordenação de projetos estratégicos.
Também se demonstrou que tais atributos se associam a padrões específicos de ativação de circuitos cerebrais ligados à recompensa, ameaça, motivação e regulação emocional, conforme apontam estudos recentes em neurociência social e organizacional. Do ponto de vista prático, a integração entre análise comportamental DISC-ID e neuroliderança contribui para qualificar processos de recrutamento, seleção, formação de equipes e desenho de programas de treinamento e desenvolvimento. Ao observar pistas comportamentais observáveis, como estilo de comunicação, postura corporal, gestão de conflitos e respostas a situações de pressão, e interpretá-las à luz de conhecimentos neurocientíficos, líderes e profissionais de recursos humanos ampliam sua capacidade de tomar decisões mais coerentes com a complexidade do comportamento humano. A neuroliderança oferece parâmetros para que líderes ID, cientes de seu forte impacto emocional sobre as equipes, desenvolvam maior autoconsciência, empatia e habilidades de regulação emocional, criando ambientes que combinam alta performance com segurança psicológica e cuidado com a saúde mental. Ao mesmo tempo, o estudo evidenciou limitações e riscos que precisam ser considerados. A utilização acrítica do modelo DISC pode conduzir a rótulos reducionistas e simplificações indevidas da personalidade, enquanto abordagens superficiais de neuroliderança correm o risco de fortalecer neuromitos e promessas de mudança rápida desvinculadas de evidências robustas. O presente artigo defende, portanto, uma abordagem integradora e crítica, na qual o perfil ID é compreendido como ponto de partida para processos contínuos de desenvolvimento, e não como destino fixo que define, de forma absoluta, o potencial de liderança de uma pessoa. Do ponto de vista científico, permanece em aberto a necessidade de pesquisas empíricas que investiguem com maior rigor a relação entre perfis DISC, indicadores neurofisiológicos e resultados organizacionais, em diferentes contextos culturais e setoriais. Recomenda-se, para pesquisas futuras, a realização de estudos longitudinais que acompanhem líderes com perfil influente dominante ao longo de programas estruturados de neuroliderança, medindo impacto sobre engajamento, clima organizacional, saúde mental e desempenho de equipes, bem como a comparação entre diferentes abordagens de treinamento baseadas em perfis comportamentais e neurociência aplicada. Sugere-se, ainda, a investigação de como variáveis culturais, de gênero e de geração modulam a expressão do perfil ID e sua recepção nas organizações. Para empresas e entidades interessadas em contratar palestras, consultorias e programas de treinamento sobre o tema, os resultados aqui discutidos indicam que intervenções mais efetivas são aquelas que unem rigor teóricos, evidências empíricas e linguagem acessível, permitindo que líderes e equipes compreendam, de forma simples e profunda, como seus estilos comportamentais interagem com o funcionamento do cérebro e com as dinâmicas complexas do trabalho contemporâneo. Assim, o estudo reforça que a combinação entre DISC-ID e neuroliderança constitui um eixo promissor para o aperfeiçoamento contínuo da liderança e para a construção de ambientes organizacionais mais saudáveis, inovadores e sustentáveis. Referências: Boyatzis, R. Smith, M. Van Osten, E. Liderança Ressonante, Desenvolvendo Inteligência Emocional em Organizações. Rio de Janeiro, Elsevier, 2015. Kammerer, C. Lowenstein, G. Rabin, M. Advances in Behavioral Economics, Princeton University Press, 2011. Cialdini, R. B. As Armas da Persuasão, Como Influenciar e Não Se Deixar Influenciar. Rio de Janeiro, Sextante, 2012. Collins, J. Empresas Feitas para Vencer, Rio de Janeiro, Elsevier, 2010. Damasio, A. O Erro de Descartes, Emoção, Razão e o Cérebro Humano. São Paulo, Companhia das Letras, 2012. Drucker, P. F. Desafios Gerenciais para o Século XXI. São Paulo, Cengage Learning, 2011. Edmondson, A. C. A Organização Sem Medo, Criando a Segurança Psicológica no Local de Trabalho para Aprendizado, Inovação e Crescimento. Rio de Janeiro, Alta Books, 2019. Fredrickson, B. L. Positivity, Top Notch Research Reveals the 3TO1 Ratio That Will Change Your Life. New York, Three Rivers Press, 2009. Garcia, A. Sanchez, P. Neuroliderazgo y Gestión del Talento, Aplicações Práticas em Contextos de Alta Complexidade. Revista Ibero-Americana de Psicologia Organizacional, V. 16, número 3, p. 45 a 62, 2020. Gazzaniga, M. S. Quem Manda Aqui? O Livre-Arbítrio e a Ciência do Cérebro. Rio de Janeiro, Zahar, 2018. Goldman, D. Inteligência Emocional. Rio de Janeiro, Objetiva, 2011. Goldman, D. Boyatzis, R. McKee, A. O Poder da Inteligência Emocional na Liderança. Rio de Janeiro, Elsevier, 2013.
Grant, A. Originals, How Nonconformists Move the World. New York, Penguin, 2016. Hogan, R. Kaiser, R. B. What We Know About Leadership. Review of General Psychology, V. 9, número 2, p. 169 a 180, 2005. Kahneman, D. Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Rio de Janeiro, Objetiva, 2012. Kettis de Vries, M. F. R. Liderança na Corda Bamba, um olhar psicanalítico sobre dirigentes e organizações. Porto Alegre, Bookman, 2010. Cousins, J. M. Posner, B. Z. O Desafio da Liderança, Rio de Janeiro, Campus, 2013. Lencioni, P. Os 5 Desafios das Equipes. Rio de Janeiro, Sextante, 2015. Lieberman, M. D. Social, Why Our Brains Are Wired to Connect. New York, Crow, 2013. Marston, W. M. Emotions of Normal People, London, Kegan Paul, 1928. MCCRAE, R. R. Costa, P. T. The Five Factor Theory of Personality. In. John, O. P. Robbins, R. W. Pervin, L. A. Handbook of Personality, Theory and Research. New York, Guilford, 2010. Park, S. Lee, J. A Systematic Review of Neuroleadership Research, Theoretical Development and Practical Implications. Leadership and Organization Development Journal, V. 43, número 7, p. 1023 a 1042, 2022. Pereira, C. Silva, J. Perfis comportamentais e desempenho em equipes de vendas, uma análise em empresas brasileiras. Revista de Administração Contemporânea, V. 26, número 4, p. 1 a 20, 2022. Petriglieri, G. Petriglieri, J. The Leadership Development Factory, Harvard Business Review, V. 93, número 10, p. 40 a 47, 2015. Rock, D. Quiet Leadership, 6 Steps to Transforming Performance at Work. New York, Harper Business, 2006. Rock, D. Your Brain at Work, Strategy for Overcoming Distraction, Regaining Focus, and Working Smarter All Day Long. New York, Harper Business, 2009. Rock, D. Cox, C. Scarf, A Brain-Based Model for Collaborating with and Influencing Others. Neuroleadership Journal, número 1, p. 44 a 52, 2012. Rosen, J. Levy, P. The DISC Model and Organizational Outcomes, A Decade Review. Journal of Organizational Psychology, V. 21, número 2, p. 67 a 82, 2021. Santos, A. Albuquerque, F. Aplicações do modelo DISC na gestão de pessoas, uma revisão na base Cielo. Revista Gestão e Sociedade, V. 15, número 2, p. 155 a 178, 2021. Schein, E. H. Cultura Organizacional e Liderança. São Paulo, Atlas, 2010. Seidel, E. Borges, L. Liderança e Emoção, uma perspectiva psicossocial. Psicologia, Teoria e Pesquisa, V. 34, E34410, 2018. Silva, M. C. Oliveira, R. Perfil Comportamental e Clima Organizacional, Evidências em Empresas de Serviços. Revista de Administração Mackenzie, V. 19, número 5, p. 1 a 26, 2018. Spicer, A. The Stupidity Paradox, The Power and Pitfalls of Functional Stupidity at Work. London, Profile Books, 2016. Tavares, H. Andrade, A. Neurociências e Comportamento Organizacional, uma revisão integrativa. Revista Psicologia, Organizações e Trabalho, V. 21, número 3, p. 1 a 12, 2021. YUKL, G. Leadership in Organizations. 9. ed. New York, Pearson, 2019. Zohar, D. Marshall, I. Inteligência Espiritual. São Paulo, Cultrix, 2001. Zohar, D. Marshall, I. The Quantum Leader, A Revolution in Business Thinking and Practice. Amherst, Prometheus Books, 2004. Zohar, D. Liderança Quântica nas Organizações. São Paulo, Gente, 2016. Hashtag Estudando como os Empreendendo como Nunca.